Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de aquecimento, de preparação da nossa Semana da Drenagem Urbana, que vai começar na semana que vem, dia 29/1, segunda-feira. Então, preparem aí os corações, preparem aí a visão, que nós vamos aí avançar tecnicamente, profissionalmente, através da Semana da Drenagem Urbana, que está aí há poucos dias para iniciar, ok? Então, seja muito bem-vindo, você que está falando aí da região Sudeste, Nordeste, Norte, Central, Sul, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós sabemos que o território brasileiro é gigantesco e cada região enfrenta aí dificuldades distintas relacionadas à drenagem, né? Nós temos aí problemas crônicos no país em diversas áreas, né? Hoje, atualmente, nós estamos passando por um problema ali crítico na região ali do Rio de Janeiro, com as chuvas que vêm assolando ali aquela região, né? E como a gente fala, são problemas que vêm ano após ano se agravando, né? Então, seja muito bem-vindo aqui a essa aula de preparação, tá? Essa aula de hoje é um pacote, né? Faz parte aí uma fatia da pizza, né? De 10 aulas que nós estamos ministrando aqui diariamente para vocês. Então, começamos na semana passada, né? E estamos agora seguindo com essa semana aí, com mais 5 aulas. Fizemos uma aula ontem, estamos fazendo essa aula hoje, vamos fazer uma aula na quarta, quinta e sexta. Todas essas aulas, todo esse pacote para que a gente possa se preparar para a semana da drenagem urbana, ok? Então, pessoal, eu queria já adiantar para vocês aqui o nosso tema de hoje, né? Que o nosso tema de hoje é como lidar com a concorrência no mercado de drenagem urbana. Como que você vai lidar com a concorrência que tem no mercado? Como que você vai se portar, se posicionar, né? Nós sabemos que todos os mercados hoje em dia possuem concorrências, né? Então, assim, não tem um mercado que você não tenha uma concorrência, né? Se não tiver concorrência, vai passar um tempo e já vai ser criada alguma concorrência. Então, é algo natural, né? Algo natural que acontece em todos os mercados. Agora, como que nós vamos nos comportar perante, né, ali ações da concorrência, né? Perante a competição com a concorrência, né? Perante o nosso cliente, o nosso futuro cliente, como que nós vamos nos posicionar em relação a essa realidade, tá? Isso que a gente vai mostrar aqui para vocês, essas estratégias dentro aqui dessa aula, para que você saia dessa aula com uma visão clara. Olha, agora eu estou entendendo de forma mais profunda, né, a questão de concorrência, quais são os diferenciais, quais estratégias eu devo seguir para me destacar da concorrência, para me posicionar num local onde realmente eu tenho uma relevância perante o meu cliente, tenho uma autoridade perante o meu cliente. Como que eu faço isso? Né? Quais são as ações que eu devo executar para ter esse resultado? Né? Então, isso aqui que nós vamos ver nessa aula de hoje, e você vai sair aí dessa aula já entendendo todo esse processo, ok? Pessoal, queria, assim como estou fazendo todos os dias, né, me apresentar. Sei que muitos já estão acompanhando aqui essa sequência de aulas, já acompanham o meu trabalho de longa data, outros ainda não, né? Então, muito prazer, meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais, atuo no mercado já numa multinacional há 14 anos, né? E 2 anos atrás eu comecei a compartilhar parte do meu conhecimento aqui nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e por aí vai, tá? Então, basicamente, nesse período aí de 2 anos, eu pude contribuir com muitos profissionais que migraram de área e hoje estão atuando aí na drenagem urbana ou iniciaram aí dentro da drenagem urbana os trabalhos, projetos, consultorias, né? E outros que estão iniciando, outros que deram um upgrade, né? Já atuavam, tem vários colegas aqui, alunos, né? Seguidores que, olha, já atuavam na drenagem urbana em muito tempo, assim, há 30 anos, né? 30 anos. Né? E encontrou nesse trabalho aqui uma atualização, um upgrade, né? Talvez muita coisa que sempre fez no automático, né? Entender o porquê das coisas, né? A gente brinca, né? Que a gente busca apresentar as aulas numa linguagem brutalmente didática, né? Então, tirar o véu da informação. Então, aqui nós fazemos esse trabalho com essa comunidade, ok? Então, pessoal, o nosso objetivo com esse trabalho, obviamente, é fazer com que
você domine a drenagem urbana, atue no mercado e fature R$ 10.000 com projetos e consultorias, tá? Então, bem claro e transparente, né, para vocês, tá? Então, domine a drenagem urbana é dominar as técnicas, dominar as habilidades, os pilares necessários para você atuar nesse mercado, né? E quando a gente fala de pilares, um dos pilares é a técnica, né? Outro pilar é o posicionamento profissional, né? Como nós estamos vendo um tema hoje de lidar com a concorrência, né? Muitas vezes não basta só a sua técnica, né? Mas também como você vai se posicionar perante seu cliente para você se destacar, ok? Então, o nosso objetivo é que você domine, então, a drenagem urbana, todos os seus aspectos, toda essa esfera, né? Atue no mercado com esse conhecimento que você está absorvendo, né? E comece a faturar com seus projetos e consultorias, tá? A gente fala R$ 10.000 porque qualquer trabalho que você vai desenvolver dentro da infra, dentro da drenagem urbana, vai gerar em torno de 5 dígitos, né? Então, assim, projetos e consultorias de drenagem urbana ali, R$ 10.000 ou mais dentro desse mercado. Esse é o objetivo principal, né? Principal do nosso trabalho, ok? Então, seja muito bem-vindo aí. Nós estamos aqui na nossa aula 7, né? Aula 7, no nosso aquecimento, da nossa preparação, que é aí uma junção de 10 aulas, tá? Então, você ainda que não estava sabendo, né? Vou compartilhar com vocês aqui a nossa sequência aqui das aulas. E nós basicamente iniciamos na semana passada, no dia 15, sobre o tema Saiba se a drenagem urbana é para você. Esse tema aqui, pessoal, ele é muito importante, né? Logo na entrada aqui dos nossos temas, por quê? Porque a gente tem muita dúvida, essa que é real, né? Então, na engenharia, nós temos diversos caminhos e não sabemos qual caminho trilhar. E aqui nós temos uma oportunidade de conhecer com mais clareza a área da drenagem urbana e nos decidirmos em atuar nessa área que tem aí muitas oportunidades aí para quem vai ingressar, ou para quem vai fazer uma transição, ou para quem já atua, mas ainda quer fazer um upgrade e uma atualização. Então, esse é o primeiro tema da nossa sequência de aulas aqui de aquecimento, de preparação. A nossa segunda aula, inclusive, se você não viu essas aulas, pessoal, vem aqui na página, o link vai estar na descrição, clica nos botões, tá? Clica nos botões aqui embaixo e assista essas aulas. Aula 2, que foi na terça-feira da semana passada, nós falamos como começar a atuar na drenagem urbana. Então, você que se decidiu por ingressar nesse mercado, subir nessa esteira de conhecimento, né, de oportunidades, você precisa dar os primeiros passos. E quais são os primeiros passos? Qual que é o 80-20? Qual que é o feijão com arroz que você não pode esquecer, tá? Isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Então, assistam aqui também essa aula 2, quem não assistiu. Aula 3, você que já subiu na esteira, né? Você que já está dando os primeiros passos, ou que deseja dar os primeiros passos. Como que você vai se destacar nesse mercado? Quais são as boas práticas? Quais são as estratégias, as sacadas, os insights que você precisa executar na sua jornada para você buscar essa visibilidade, buscar esse destaque, né? Esse papel de destaque aí no mercado. Tá? Então, na aula 3, nós tivemos no dia 17, você vai encontrar justamente esse conteúdo. Na aula 4, né, já entrando ali num termo um pouco mais técnico, né, minimiza impactos na drenagem urbana. Que impactos, professor? Olha só, nós temos impactos qualitativos e quantitativos. Quantitativos a gente sabe muito bem, os dois a gente sabe muito bem, na verdade, né? Mas quantitativo, né, nós estamos passando aí ano após ano, cada vez de uma forma mais grave, né? Então, enchentes, alagamentos, transbordamento de cara, quantidade de vazão, de escoamento, né? Nas grandes cidades, né? E nas pequenas, nas médias cidades também, né? Então, os problemas de alagamento e inundação são problemas ali crônicos da drenagem, né? E problemas de ordem quantitativa. Do outro lado da moeda, nós temos problemas também, né, qualitativos, ou seja, a qualidade da água, né? Nós, assim, basicamente, nos grandes centros urbanos, os córregos estão contaminados, né? Os córregos possuem elementos químicos, né? Todo o esgoto ali, ou parte do esgoto, acaba sendo direcionada para os córregos. Então, a qualidade e a quantidade precisa ser trabalhada. E como que você vai atuar nesse mercado já buscando mitigar, minimizar esses impactos aí na drenagem urbana, né, que é um cenário extremamente
importante, essencial nos dias de hoje, tendo em vista a quantidade de problemas que nós temos vivido, né, e enfrentado. Nós tivemos na aula 5, pessoal, no dia 19, como criar a sua estabilidade. Olha só, não tem estabilidade sem ter planejamento. Então, nós vimos ali um planejamento básico do básico do básico que você precisa desenvolver para o seu negócio, para a sua atuação como engenheiro na área de drenagem urbana, para você construir pouco a pouco a sua estabilidade, tá? Então, não tem almoço de graça, né? There is no free lunch, como o pessoal fala, né? Então, assim, precisamos nos organizar, precisamos nos planejar, precisamos nos programar, tá? Estabelecer metas para que a gente consiga criar a nossa estabilidade. Na aula 6 que nós tivemos ontem, pessoal, nós vimos ali como conseguir clientes na drenagem urbana. Então, olha só, para aqueles que se decidiram ingressar no mercado de drenagem urbana, falar assim, olha, professor, estou gostando de como você está apresentando aqui o mercado, como você está apresentando as oportunidades, né? Realmente eu tenho visto, né, isso daí no meu dia a dia, eu abro meu celular, eu vejo ali os problemas na TV, né, as reportagens, eu sei que o país passa por problemas crônicos nessa área, né, eu sei que precisa muito aí da engenharia, precisa de profissionais, eu sei que há uma escassez no mercado de profissionais que atuam nessa área, né? Então, assim, realmente é um mercado que eu quero me envolver mais, eu quero mergulhar de cabeça, eu quero atuar, desenvolver trabalhos, né? Ok, então olha só, como que você vai conseguir os seus clientes para você colocar em prática esse conhecimento, né? Como que você vai atuar nesse mercado, né? Como que você vai conseguir atrair os seus clientes, conquistar os seus clientes, né? Prospectar os seus clientes. Então, pessoal, essa aula aqui é fundamental, tá? Fundamental. Nessa aula você vai aprender o processo, o fluxo, né, que é recomendado aí para você estabelecer no seu trabalho, né, onde você, no final desse fluxo, tem aí o seu cliente para você preparar, para você desenvolver o seu trabalho, tá? Então, essa aula é fundamental para você aprender esse processo. Não é dom, não é lábia, é técnica, né, pessoal? Técnica de vendas. Bom, hoje nós estamos aqui no dia 23, então com a nossa aula 7, e você vai ver, como eu disse, como lidar com a concorrência no mercado de drenagem urbana, tá? E nós vamos detalhar esse tema aqui com vocês. Amanhã, aula 8, né? Como evitar erros grosseiros na drenagem urbana. Esse tema é importantíssimo, pessoal. Por quê? Porque eu já vi profissionais que tiveram erros ali, né? Que comprometeram a imagem do profissional no mercado, comprometeram o futuro do profissional no mercado. Então, erros crassos, grosseiros, né? Nós temos que evitar ao máximo, tá? E existe um caminho, uma estratégia, né? Um caminho mais claro para você fugir desses erros. Isso que nós vamos abordar com vocês amanhã, tá? Então, na aula de amanhã, vocês vão sair ali da aula sabendo quais são os principais erros ali para vocês não vacilarem nesses pontos, tá? Na aula 9, né, no dia 25, nós teremos um tema de como se atualizar na drenagem urbana. Quais são os caminhos que você consegue desenvolver no seu trabalho para você se manter atualizado, né? Então, olha só, nosso tempo é curto, nós sabemos, então nós temos que colocar o nosso tempo e a nossa energia, né, nos locais corretos, né? Precisamos colocar o nosso tempo e a nossa energia, né, nos caminhos corretos, para que a gente possa se manter atualizado, né, sem gastar muito tempo, sem perder tempo, sem ficar no lenga-lenga. Então, nós temos aqui caminhos, né, preferenciais aí para você se atualizar dentro da drenagem urbana. E por fim, pessoal, para a gente fechar a nossa sequência aí de encontros, né, diários, né, para a nossa semana da drenagem urbana, nós teremos aqui uma aula de onde achar materiais, né, onde encontrar materiais, né, quais são os caminhos seguros para que você possa buscar materiais aí de sustentação ao seu trabalho. Hoje nós temos diversos manuais, nós temos ali também livros, nós temos referências, nós temos ali até algumas leis, né? Então, pessoal, tudo isso, né, essa composição, né, normas, né, essa composição de materiais, né, são importantíssimos aí para você ter base aí no seu trabalho e desenvolver um trabalho sólido dentro da drenagem urbana, ok? Então, se você ainda não viu essas aulas aqui que passaram, assista o replay, tá? Está disponível aí para vocês, tá? E olha só, a nossa semana da drenagem urbana está prestes a começar, aí faltam 6 dias, né? Vai começar
no dia 29/1, próxima semana. E nesse dia, pessoal, nós vamos dar o primeiro passo, né, nessa semana, que vai ser uma semana de 3 encontros, dia 29/1, 31/1 e dia 2/2, né? E nós teremos todos esses encontros ao vivo, online e 100% gratuito. Para você participar conosco aí, o link está na descrição. Faça o seu cadastro, coloque o seu nome, seu e-mail, seu telefone, para que a gente possa te enviar um material pedagógico e você possa participar conosco, tá? Então, pessoal, fique atento aí, né? Não perca essas aulas de preparação de aquecimento, tá? E anote na sua agenda aí, faça a sua inscrição para você participar da Semana da Drenagem Urbana. E nessa semana nós vamos te mostrar aí um caminho para você dominar a drenagem urbana, atuar no mercado e faturar R$10.000 com projetos e ou consultorias. Ok? Então, pessoal, fechando esse parênteses inicial, vamos aqui para o nosso tema de hoje, que é como lidar com a concorrência no mercado de drenagem urbana. Ok? Primeiro ponto aqui, pessoal, que eu queria destacar, dividir aqui em 4 tópicos para a gente abordar esse tema. E o primeiro tópico seria, né, a concorrência tem algum lado bom? Porque a gente ouve, né, concorrência, a gente vai falar, putz, lá vem a concorrência. Putz, lá vem o cara querendo tirar o meu trabalho, já vem o cara querendo desenvolver um trabalho que era meu, né? Então, a gente tem uma conotação muito negativa em relação à concorrência, obviamente, que é bem claro, né, que a gente entra no mercado que é competitivo, então, hora a gente ganha, hora a gente perde, né? Hora a gente emite uma proposta, hora a gente fecha, hora a gente não fecha. Então, a concorrência tem um papel fundamental, né? Realmente, ela pode, em diversas oportunidades, né, uma empresa ou um outro engenheiro, né, um outro responsável, pode desenvolver um trabalho que era para a gente desenvolver, né? Então, esse é o ponto aí de atenção na concorrência. Agora, tem algum lado bom na concorrência? E aqui é um contrassenso que eu queria passar aqui para vocês pelo seguinte, tá? Querendo ou não, pessoal, querendo ou não, tá? A concorrência, ela nos serve de impulso para uma melhora contínua, tá? Ou seja, imagina só, se só tem você no mercado e você está desenvolvendo um trabalho, está desenvolvendo um projeto, uma consultoria, algum tipo de prestação de serviço de engenharia na drenagem urbana, e só tem você, né? Só tem você. Qual que é a tendência desse trabalho, pessoal? É dele ficar meio estagnado, né? Por quê? Não tem nada, né? Não tem um arco de tensão sobre você, né? Que está te fazendo melhorar, está te fazendo evoluir, está te fazendo inovar, né? Então, acaba que fica ali algo obsoleto muitas vezes, fica parado no tempo, né? Então, a concorrência em si, ela nos força, ela nos impulsiona a essa melhora, tá? Muitas vezes você está desenvolvendo aí o seu projeto dentro de um Excel, né? E a concorrência já está fazendo uma modelagem dentro do Swim. E a modelagem no Swim gera mais valor para o cliente. Então, o cliente, quando ele olha o seu Excel e quando ele olha uma modelagem no Swim, ele fala: ah, não, eu quero isso aqui. Isso aqui está mais claro, isso aqui parece estar mais sistematizado, né? Está mais completo. Então, assim, isso, né? Quando você passa por situações assim, não tem como, né? Não tem como você se forçar a melhorar. Peraí, eu preciso aprender esse Swim também. Peraí, o que é esse Swim? Nunca ouvi falar. O que é esse software? Pago, não é? Como é que faz? Como é que não faz? Para que ele serve? Né? Então, isso vai nos impulsionando a esse processo contínuo de melhoria. Então, a concorrência ela acaba cumprindo com esse papel, mesmo que, né, indiretamente, tá? Mesmo que indiretamente. Outro ponto aqui que a gente extrai de positivo da concorrência é que muitas vezes, né, principalmente no mercado de drenagem urbana, que é um mercado que tem pouca gente atuando ainda, né? Por isso que a gente fala, olha, tem muito mercado para pouca gente, muita demanda para pouca gente, muitas oportunidades, muitos problemas a serem sanados para poucos profissionais qualificados. E o que acontece nesse mercado quando a gente tem esse espectro formado, né? Acontece que muitas vezes a concorrência é concorrência, sim, mas muitas vezes a concorrência acaba sendo uma parceira, né? Acaba se formando algum tipo de parceria. Por quê? Porque existem poucos players atuando nesse mercado, ainda, né? Ainda, né? E existe muita demanda. Então, muitas vezes, pessoal, uma empresa ou um profissional não consegue abraçar todas as demandas.
e ele monta uma parceria com outro profissional, uma outra empresa que, em outras oportunidades, foi concorrente. Né? Então, ora pode ser concorrente, ora pode ser parceiro, né? Não é sempre que a concorrência vai ser concorrência diretamente, tá? Então, assim, nós temos, por exemplo, um grupo de networking dos alunos, né? Onde ali muitos são parceiros, né? São parceiros. Olha, surgiu uma demanda assim, só que está pedindo um conhecimento também aqui da parte de modelagem, um conhecimento aqui na parte de BIM, né? E aí um não sabe, o outro sabe, né? Mas o que não sabe BIM sabe a modelagem, né? No Swing, no Rec Raso, que não sabe a modelagem sabe o BIM. Então, montam-se parcerias, né? Então, assim, como eu disse, o mercado hoje, né, de drenagem urbana, ele tem, de um lado, uma quantidade gigante de problemas a serem resolvidos, oportunidades, demandas, e do outro lado, tem poucos profissionais qualificados. Tanto é que sempre em eventos assim, né, o pessoal já tudo meio que se conhece. Esses dias nós fizemos um primeiro encontro na nossa pós-graduação, e aí o pessoal falou: olha, realmente aqui eu conheço, aqui tinha mais de 60 pessoas na sala. Falou assim: realmente eu conheço já Fulano, já trabalhei com Ciclano, já fiz parceria com o Beltrano, né? Então, assim, perceba que é pouca gente. Se fosse um mercado que tivesse muita gente atuando, né, muita gente ali se debruçando sobre esses problemas, sobre essas oportunidades, agarrando essas oportunidades, não teria, né? Não teria esse aspecto, né? Ah, já conheço meio que quase todo mundo aqui. Não, porque se existe uma quantidade gigante de profissionais atuando nessa área, é difícil conhecer todo mundo, né? Muita gente, né? Mas o mercado da drenagem urbana hoje, nesse aspecto até de concorrência, é isso, né? Ora é concorrente, ora torna-se parceria, tá? Então, é um outro aspecto também um pouco contrassenso aí da concorrência, né? E outro aspecto é o seguinte, pessoal, o tamanho do mercado é gigante, tá? É gigante. Tanto na esfera privada, pública, municipal, estadual, federal, né? A quantidade de problemas que nós temos enfrentado hoje no país, né, ano após ano, só tem se agravado. Infelizmente, né? Infelizmente, tá? Então a gente vê que os problemas que aconteciam antes de forma mais isolada, num ponto ou outro, agora estão se conectando e está virando um problema maior. Então, assim, exige muito ali, né? Exige muito do profissional que atua na área de drenagem. Né? Uma demanda ali que muitas vezes ele não consegue atender só ele, né? Por isso das parcerias. Então, pessoal, o tamanho do mercado hoje é gigante. O tamanho do mercado é gigante, tá? A quantidade de oportunidades para a quantidade de profissionais qualificados, né, muito maior, né? Então, assim, querendo ou não, tem espaço hoje no mercado para todo mundo atuar, né? Devido a esse cenário, né? Então, assim, como eu disse, há pouca gente atuando, mas a demanda é gigante, então tem espaço para todo mundo, né? Não é uma sangria desatada, tá? Então tem esses aspectos que muitas vezes passam desapercebido, né, da questão aqui da concorrência, que, assim, são aspectos importantes para a gente já ir deixando a nossa visão madura em relação a essa atuação na drenagem urbana, tá? Bom, quais são os tipos de concorrência, né, que nós podemos encontrar aí no mercado? Eu dividi aqui em dois tipos, tá? Para fazer uma divisão bem macro aqui da coisa, ok? Existe uma concorrência de produto e uma concorrência de solução. O que seria isso? Imagine que você está montando uma proposta técnica para desenvolver uma modelagem de um condomínio, né, de um loteamento, a modelagem de drenagem urbana, num swing da vida, por exemplo, para você desenvolver ali uma gestão, né, das águas pluviais, né, avaliar o projeto que foi desenvolvido, prestar uma consultoria, né? Ok. Se você tem um concorrente que apresenta uma proposta, né, que o produto final a ser entregue para o cliente é um relatório, né, que contém ali os resultados de uma modelagem hidrodinâmica, né? Se a sua concorrência apresenta essa proposta, né, de produto final similar ao seu, é uma concorrência de produto. Ou seja, o que você vai apresentar como produto para o seu cliente, né? E quando a gente fala produto, pessoal, não é só produto de
né, que a gente entende muito produto de limpeza, produto... Não, produto é o resultado do seu trabalho que vai ser entregue para o seu cliente. Tá? Então, olha só, você pode fazer uma modelagem, né, XYZ, né, mas seu cliente ele é leigo, então você não vai mandar para o seu cliente o arquivo aberto da modelagem, que ele não vai saber nada. Você vai ter que extrair as informações, né, gerar um relatório, né, do seu trabalho, né, e esse relatório, né, vai alimentar o seu cliente de informações. Então, o seu produto a ser entregue vai ser ali esse relatório final, por exemplo, né? Ou o seu produto a ser entregue vai ser o seu projeto, né? Então, esse é o produto que nós estamos falando. Então, se a concorrência propõe um produto similar ao seu, né? Claro que não vai ser igual, cada um tem a sua especificidade, mas dentro ainda do que você entende como viável para o seu cliente, a concorrência propõe o mesmo tipo de produto de entrega, é uma concorrência de produto, ok? Existe uma outra concorrência de solução, e o que seria isso? Né? Solução é o seguinte: o seu cliente tem um problema, né, para ser resolvido, ok? Então ele precisa de uma solução. E dentro de uma solução você vai ter alguns caminhos, né? Que são os nossos produtos aí a serem apresentados. Então olha só, imagine que o cliente tem um problema de alagamento, de inundação em algum ponto, tá? E ele precisa resolver o quê? O problema de inundação, alagamento, não importa como. Ele tem esse problema, tem que resolver esse problema. Ponto. Na cabeça do cliente é isso: problema e resolução, né? Não tem muito caminho que vai chegar, né? Quais as ferramentas, isso aí cabe a nós, né? Mas assim, o que é importante para o cliente? Resolver o problema dele. Ponto. Tá? Bom, então ele tem um ponto de alagamento, transbordamento, de inundação ali, né? A ser resolvido. Ok. Quando a gente avalia esse ponto, né, levanta todas as informações, entende o cenário, né, como se fosse fazer o pessoal da medicina, né, faz aquela anamnese, né, faz um entendimento mais profundo do problema, né. Quando a gente faz algo similar, né, entende o problema, né, entende a demanda, entende ali todas as áreas adjacentes àquele problema, os impactos, né, começa a entender melhor. Nós pensamos então numa solução para ser apresentada para o cliente. E essa solução, muitas vezes, né, é desenvolver um estudo hidrológico, é desenvolver uma modelagem hidrológica, é desenvolver uma modelagem hidrodinâmica de mancha de inundação. Para quem não conhece, pessoal, são modelagens que hidrológica, né? A gente avalia aquela região, né? Transformando a chuva intensa naquela região em escoamento, tá? Uma modelagem hidrológica, né? Obviamente uma definição bem simplificada, né? Modelagem hidrodinâmica, a gente pega esse escoamento que foi gerado nessa bacia, né, e avalia esse escoamento em velocidade, nível d'água, tensão de arraste, né, na nossa drenagem, no nosso curso d'água, ok? Então, pessoal, nós avaliando ali o cenário, né, do cliente, a dificuldade, o problema em si, nós podemos chegar numa solução. E essa solução pode passar, por exemplo, por essa consultoria dessa modelagem, tá? Às vezes a gente enxerga que, olha, realmente esse problema está um pouco mais complexo, né? Não vai dar para eu resolver num Excel da vida, vou precisar desenvolver algum modelo, tá? Pode ser que você chegue nessa conclusão, beleza. Então, essa é a solução que você pensou para o seu cliente, né? Resolver essa dor, esse problema, através de uma consultoria que vai envolver estudo hidrológico e estudo hidrodinâmico. Ponto. Essa é a solução, tá? Qual é o produto que vai ser entregue, né? Você não vai entregar a modelagem hidrológica e hidrodinâmica, como eu comentei. Né? Você vai entregar o quê? Um relatório que seja a síntese de todo o seu estudo, de toda a sua análise, onde nesse relatório já tenha sugestões, né, de melhoria daquela situação, né, de correção daquela situação, baseado no resultado do seu modelo. Ponto. Então, o produto é esse relatório. A solução é o processo que você vai desenvolver, que é o processo de modelagem hidrológica e hidrodinâmica. Show de bola, tá? Então, perceba que eu tenho a solução e tenho o produto, né? Produto que vai ser entregue para o cliente e a solução vai ser o caminho que você vai
percorrer, né, para construir o seu produto, tá? E diversos casos, pessoal, pode ser que você tenha uma concorrência de solução, ou seja, o seu concorrente fala assim: ah, não, imagine que você avaliou, fez essa anamnese do problema, identificou ali os gatilhos, os problemas e tal. Falou: olha, para você então, o ideal seria preparar aqui uma modelagem, né, desenvolver um modelo ideológico, hidrodinâmico, para que a gente consiga chegar no cerne do problema e apresentar soluções. Show de bola? Essa é a solução. Show de bola. O seu concorrente pode chegar e falar assim: ah, não, isso aqui eu resolvo fazendo um cálculo aqui rápido para você de capacidade hidráulica aqui da ponte que está alagando e ponto. Ah, não, isso aqui eu consigo fazer uma análise aqui e tal, mais expedita nesse ponto aqui, uma estimativa e tal. Então, o que acontece? Ele está apresentando para o seu cliente uma outra solução, né? Que não é esse estudo mais aprofundado, mais refinado, que vai te trazer os resultados mais precisos, né? Mais corretos. Não, ele está apresentando uma solução mais expedita, né? Que muitas vezes pode ser utilizada para um planejamento inicial, né? Mas não para resolver um problema que já está acontecendo, tá? Olha só, existem soluções e soluções, existem métodos, cálculos, softwares, né? Que são expeditos justamente para quando você vai planejar, né, algo, você precisa ter uma ordem de grandeza, uma estimativa. Então, você pode aplicar algum tipo de método para essa estimativa, né, para essa ordem de grandeza. Mas depois que você vai avançando, né, ou seja, não é mais uma estimativa, realmente vão fazer, é um projeto básico, um executivo, você não pode ficar, né, num método expedito. Você vai ter que se aprofundar, porque realmente aquilo vai se concretizar, né? Então, quando você já tem um problema concreto de alagamento, transbordamento, inundação, você não pode estar usando métodos expeditos, né, que são aplicados numa fase de planejamento, né? E muitas vezes a concorrência pode apresentar isso para o seu cliente, mostrando que não, isso aqui a gente resolve assim, 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 dessa forma mais simplificada. Então, assim, a solução da sua concorrência nesse caso é outra, tá? É outra. Não é uma consultoria, né, que vai passar por um processo de modelagem, caracterização de todo o problema, da bacia, né? Não. É um método expedito, um cálculo aqui de capacidade hidráulica, está tudo certo. Então, perceba que são duas soluções diferentes, né? A sua e do seu concorrente. Então, por isso que tem a concorrência de produto, onde a solução está alinhada, o produto está alinhado, né? Ou seja, você vai prestar uma consultoria, né, onde essa consultoria vai ser estruturada na sua modelagem e o seu produto vai ser um relatório que sintetiza toda essa análise. Sua concorrência faz, né, também essa consultoria, também a modelagem, também o relatório que vai sintetizar. Então, a concorrência de produto, tá? São caminhos bem paralelos ali. Então, onde cada um vai ter o seu diferencial, ok, mas são produtos a serem entregues similares. E a concorrência de solução, não, né? Seu caminho na concorrência de solução, seu caminho é consultoria, através de modelagens, relatório sintetizado com ações práticas de resolução do problema. Sua concorrência não é consultoria, não é modelagem, é só um cálculo de capacidade hidráulica com método expedito, que é utilizado na fase de planejamento, né? Soluções diferentes, entende? Então, por isso que aqui está definido aqui como concorrência de produto e concorrência de solução, tá certo? E, obviamente, pessoal, independente do tipo de concorrência, a gente vai ter players, né? Ou seja, profissionais, empresas, né? Concorrentes aí qualificadas e desqualificadas, né? Porque olha só, quando você tem uma empresa qualificada, fica muito claro isso já na proposta, né? Já no que está sendo passado para o cliente. Ou seja, é uma proposta de valor. É uma proposta que é apresentada para o cliente que não é só preço por preço, né? Está sendo apresentado ali valor, ok? E para quem tem dúvida ainda de valor e preço, fica com essa frase na cabeça para depois você
ficar de uma forma mais... trazer mais clareza, né, para você. Fica com essa frase na cabeça. Valor. Imagina que você vai comprar alguma coisa, tá? Valor é o que você leva depois que você compra e preço é o que você deixa, tá? Então, olha só, o valor de um trabalho de drenagem urbana é o que o seu cliente vai receber de você, tá? Isso não vai envolver só o seu projeto ou só a sua consultoria, né? Mas vai envolver os seus diferenciais, o seu atendimento, o seu prazo, a segurança que você passa para o seu cliente, porque você está sendo claro, transparente com ele. Ele não recebe um relatório frio, fica cheio de dúvidas, porque você já sanou essas dúvidas. Ele não recebe um material e não sabe para onde ir, porque você fez uma reunião com ele e explicou quais são os próximos passos. Tudo isso que você está entregando para o seu cliente é valor. Valor. E o preço? O preço é o que ele vai te pagar. Certo? Então, quando algum concorrente apresenta uma proposta de preço, ele não apresentou o valor que ele vai entregar. Então, o que ele vai entregar para o cliente? O que o cliente vai receber desse concorrente? Se o próprio concorrente não apresentou, bom, fiquem aberto, né? Fiquem aberto. Então, pode ser que ele receba só um relatório e tenha que se virar, né? Um por todos, né? Como é que fala? Um por todos e todos por um ali, né? Então, pessoal, se não foi apresentada uma proposta de valor para o cliente está às cegas, né? Talvez ele receba realmente só um relatório e é isso, né? E ainda fala assim, não, mas eu tô com uma dúvida, eu quero mudar tal coisa. Não, fui contratado para fazer isso aqui e se vira agora, né? Então, muitas vezes o cliente não está ligado, não está sintonizado nessa realidade, tá? E cabe a nós abrir os olhos do cliente para essa realidade, ok? Primeiro porque isso é positivo para o nosso trabalho, porque nós vamos trabalhar, desenvolver nosso trabalho, apresentando valor para ele. E segundo, porque é benéfico para ele, né? Para ele, né? Contratar um serviço realmente de qualidade, que seja entregue valor para ele e que ele tenha segurança, né? E fique satisfeito, obviamente, do que ele contratou, né? E consiga, né, lá no final da linha, resolver o problema, que é o principal, né? Não tem nada mais gratificante do que você desenvolver o seu trabalho de forma honesta, transparente, né? Fazer o seu trabalho para o seu cliente e depois lá na frente ver aquele problemão que estava no começo sendo resolvido. E isso passou nas suas mãos. E aquela quantidade de pessoas que estavam sendo impactadas negativamente por aquele problema não estão mais. E você fez parte dessa mudança, né? Isso é muito gratificante, tá, pessoal? É ver, claro que guardado as suas proporções, né? E bem guardado, né? Mas é você ir vendo um bebê nascendo ali, né? Porque começou o trabalho, né? Começou as discussões, entendimento do problema, tudo isso, essa preparação, né? Aí foi contratado, começou a desenvolver então o trabalho efetivamente, né? Faz uma etapa, outra, vai, revise, vai. Daqui a pouco foi aprovado, daqui a pouco começa a executa a obra e pum, resultado positivo. Tá? Então, assim, proposta de valor e de preço são muito diferentes. Se a concorrência não listou, né, não apresentou, não deixou claro os seus diferenciais, né, nós sabemos que não é uma concorrência já das qualificadas, né? Coloquei até um paralelo aqui, qualificado e desqualificado, né? Então, nós precisamos listar os nossos diferenciais, né, que fazem parte aí dos nossos entregáveis, das nossas, do nosso valor, né, nossa proposta de valor, ok? Então, assim, se não tem, né, diferenciais, né, nós já sabemos que ali, olha, realmente é uma concorrência que provavelmente vai estar mais para preço, somente, né, somente, ok?
E muitas vezes, pessoal, a concorrência não tem nem a qualificação técnica para executar aquilo, tá? Olha só, hoje em dia existem várias empresas aí de projeto consultoria e tal, né? Que o proprietário da empresa não é nem engenheiro, né? Não entende, assim, não tem o conhecimento técnico daquilo. É mais um empresário mesmo, né? Então, capta o trabalho, subcontrata uns profissionais de drenagem, né? Muitas vezes, mas ele mesmo não tem o conhecimento técnico, né? Muitas vezes o pessoal no desespero entra em concorrência que não tem o conhecimento para resolver aquele problema, né? Então, acaba que pode entrar também esse tipo de concorrência, tá? Então, não ser qualificado tecnicamente é não saber resolver o problema, ok? E eu estou falando sempre assim de problema, né, pessoal? Porque na visão do cliente é isso que ele enxerga, tá? Ele não vai enxergar os seus métodos, suas formas, seus caminhos, né? Ele vai enxergar o quê? Tem um problema, preciso resolver. Não é assim que a gente faz também com os nossos problemas, né? Os nossos problemas. Ah, trincou um vidro aqui em casa. Ah, eu preciso resolver isso aí, né? Ah, mas se vai trocar o vidro por um igual, ou um melhor, eu preciso resolver esse problema. Ah, tá tendo um vazamento na parede da cozinha. Ah, mas aqui acho que vamos usar então vamos usar aqui um registro diferente, né? Vamos usar aqui uma peça de. Tá, mas assim, eu preciso resolver o problema, né? Então, como a gente tem a nossa vida muito corrida, né? O cliente também, né? Ele vai sintetizar sempre nisso, resolver o problema, tá? Ele não vai, assim, a depender, obviamente, do cliente, né? Se for um cliente que não atua com engenharia, né? Ele não vai entrar nos pormenores, né? Então, por isso que eu estou falando bastante de questão de problema, tá? Então, a qualidade da concorrência também a ser aqui avaliada, né? E o principal, né, pessoal? Quais são as estratégias para a gente lidar com essa concorrência? Como que a gente deve se portar, se posicionar no mercado, ok? Isso aqui é muito importante. Vamos avançar aqui. E aqui eu também dividi aqui, né, em concorrência de produto e solução, por quê? Se a sua concorrência atual, na sua disputa aí de propostas, né, é uma concorrência de produto, a gente vai para um caminho. Se é uma concorrência de solução, a gente vai para outro caminho, tá? Então, essa customização aqui, vamos colocar assim, do seu comportamento, ela deve existir, tá? Não tem como você falar, eu vou usar essa estratégia para todas as oportunidades. Não, tem casos que você precisa destacar os pontos principais para aquele cenário em específico, né? Então, se é uma concorrência de produto, né, existem algumas estratégias, e concorrência de solução, existem outras estratégias, tá? Então, vamos começar com a de produto aqui, ó. Primeira coisa, né, pessoal? Se você tem uma concorrência de produto, ou seja, de entrega do mesmo produto para o seu cliente, você precisa urgentemente destacar os seus diferenciais. Por quê? A entrega do produto já vai ser muito similar, né? Ou seja, é uma consultoria XYZ que vai ser emitido um relatório e enviado para o cliente. Então, a concorrência também vai fazer isso. Então, é algo muito similar. Obviamente que cada um com a sua especificidade e tal, né? Que são os seus diferenciais, mas o produto em si, muito similar. Então, você precisa urgentemente deixar claro para o seu cliente quais são os seus diferenciais, qual é o valor que você vai entregar. Exemplo, tá? Exemplos. Prazos, né? Muitas vezes o cliente fecha com você e não fecha com algum concorrente por causa do prazo, simplesmente, né? Então, quando você tem o seu processo de trabalho organizado, já te ajuda muito no prazo, tá, pessoal? Muito no prazo, tá? Organização vamos colocar assim, é tempo, tá? Tempo ganho, ok? Para você entender isso, né? É só você fazer o seguinte: imagine que alguém fala assim para você, fulano,
Você tem aquele arquivo lá que você me mandou em 2019? Você pega e manda de novo para mim? Se você não tiver ali um Google Drive com as pastinhas organizadas, com datas por cliente, por oportunidade, tudo certinho, né? Se tiver lá, sei lá, 3 HD na gaveta, cada um com... E tem coisa pessoal, tem coisa profissional, aquela bagunça toda. Quem você acha que vai mandar primeiro? O que está organizado e preparado, que em 5 minutinhos já rastreia aquela solicitação e já envia, ou aquele que vai pegar um HD que deixou na casa da tia, que emprestou para baixar foto, que juntou com coisa profissional e até achar aquele arquivo ali, já era, ficou para trás. Então, só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo, assim, de organização que vai afetar diretamente no seu prazo. Diretamente no seu prazo. Ah, você tem já padrão de relatório de entrega, você tem já padrão de projeto, tem padrão de consultoria, padrão de modelagem, né? Você está criando esses processos no seu negócio, cara, o seu prazo vai ser impactado. Não, vou começar sempre do zero, sempre do zero. O seu prazo também vai ser impactado, tá? Então, obviamente, o prazo, você não vai passar um prazo para você se enforcar, né? Obviamente, você sempre vai ter uma gordurinha S e tudo mais. Agora, esse processo interno do seu negócio impacta diretamente no seu prazo. Então, assim, organize-se assim para ontem, né? Para ontem, tá? Cria os processos para ontem, tá? Isso vai te dar uma vantagem competitiva na questão de prazo, ok? Outro diferencial, pessoal, que assim, pouca gente, assim, pouquíssima gente, vai falar pouca, mas acho que a palavra pouca é pouca, né? Pouquíssima gente faz, né? E que é importantíssimo, importantíssimo para o cliente. Reports, né? Ou seja, pequenas atualizações para o seu cliente. Uma das maiores dores dos clientes, né? É ele contratar você no dia 1, né? E o seu prazo é, sei lá, dia 30, tá? E ele contrata você no dia 1, você faz uma reunião ali de briefing com ele, né? Entende o problema, recebe os materiais, papapá, papapá. E lá para o dia 29, você dá sinal de vida. Você passar 30 dias sem dar um alô para o seu cliente. Sem dar uma notícia, ó, tá indo bem, não tá indo bem. E pior, quando chega lá no dia 20, o cliente manda, e aí, tá dando certo? Putz, isso aí não pode acontecer, pessoal. Quer dizer, pode acontecer, mas se você quiser criar diferenciais, criar valor para o seu trabalho, aí não pode acontecer. Você precisa ter, tá, essa atividade ativa, né, vamos colocar assim, esses reports, né, essas ações de forma ativa no seu negócio. Tá? Olha, uma vez na semana, você cria um relatóriozinho simples ali, né, do que foi feito essa semana, do que deu certo, né, do que deu errado, mas como você já corrigiu, né, como está ficando, perspectiva da próxima semana, coisas, sabe, coisa simples? Coisa simples, uma página, tá? Às vezes, é mais simples ainda, uma mensagem de WhatsApp resumindo a semana. Sabe, coisa simples mesmo? Para você não travar e falar, ah, não, tem que fazer relatório toda semana. Não, coisa simples, simples, tá? O mais importante é a sua proatividade nesse aspecto. E você vai entregando para o seu cliente valor em doses homeopáticas, porque toda semana não é o seu cliente que está cobrando, tá? Não, você está falando para o seu, você está indo atrás do seu cliente falando, olha, semana a gente fez isso, 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 avançamos rápido nisso, aqui deu uma enroscada, a gente já resolveu, estamos nisso, semana que vem vai ser isso. Show de bola? Show de bola. Tá? Imagina assim, ó, imagina você, tá? Sempre se coloca no lugar aí do seu cliente. Imagine você contratou algum tipo de serviço. Imagina assim, ó, pensa nesse cenário. Seu carro quebrou, tá? Seu carro quebrou, você levou no mecânico. E aí o mecânico, bom, passou um orçamento e tal, e passou uma data ali, um prazo para você retirar o carro, vai ficar pronto e tal. E, sei lá, uma semana, que seja, tá? Imagina que no segundo dia, né, o mecânico entra em contato com você, né, dessa forma simples que eu estou passando, e te relate, olha, ontem nós fizemos isso, isso, isso.
deu certo isso, essa peça não tinha, a gente comprou, tá tudo certo agora, estamos avançando, então tá dentro do prazo, tá? Fica tranquilo, a data vai ser cumprida, talvez até um pouco antes. No dia 2, tá? Passou o dia 3, no dia 4, olha, já avançamos, está quase pronto, a gente vai realmente, assim, provavelmente, né? Vai até ter uma redução aqui no prazo, né? Fizemos isso daqui, papapá, isso ali, arrobamos, já tá certo isso, manda uma foto, como é que tá. Cara, para você gera um valor gigante, porque gera uma segurança de que você está em boas mãos, tá? Gera uma confiança ao longo do tempo, gera uma fidelização. E esse é um processo desses reports que eu coloquei aqui que gera muito valor, tá? Muito valor. Principalmente quando o cliente está com um problemão na cabeça, tá? Você vai entregando esse valor em doses homeopáticas, né? Vai tranquilizando o seu cliente, vai gerando valor para ele pouco a pouco, tá? Então, isso pouquíssimas pessoas fazem. Pouquíssimas pessoas fazem. Por isso que é um diferencial, né? Se todo mundo fizesse, não seria um diferencial, né? Outro ponto aqui, pessoal, é a questão da disponibilidade, tá? Olha só, você muitas vezes vai ser contratado e hoje em dia nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Então, você criar um grupo, por exemplo, de WhatsApp com o seu cliente, você criar um grupo ali da equipe que vai atuar, né, para que as informações aconteçam de forma rápida. Qualquer dúvida do seu cliente já está ali, você já tem acesso a isso, né? Essa disponibilidade é um valor também agregado no seu serviço, tá? Que talvez a sua concorrência não está desenvolvendo. Talvez a sua concorrência está com medo de criar um grupo do WhatsApp e ser pentelhada ali, né? Mas olha só, quando você junta o report com essa disponibilidade, tá? Você que está pentelhando o seu cliente no bom sentido, né? De dar feedback, dar retorno, gerar valor, né? Então, isso já reduz bastante mensagem de cliente, e-mail de cliente, porque muitas vezes as mensagens e e-mails, o cliente está pedindo uma informação, mas na verdade, no fundo mesmo, ele quer saber se você está mexendo naquilo, se você está resolvendo aquilo, né? Então, ele manda lá uma informação pedindo isso ou aquilo, mas no fundo mesmo, ele só quer ter um contato para falar, olha, tá dando certo, tá seguindo, né? Então, assim, você reduz demais, galera, porque você tá indo atrás dele e deixando ele atualizado, trazendo segurança, né? Então, não tem problema você ter esse contato mais próximo no WhatsApp, por exemplo, né? Quando você tá nessa constância mais ativa com os reports, né? Então, tudo isso gera valor, então são diferenciais. Outro ponto aqui, pessoal, importante, ainda na linha aqui de concorrência de produto, né? É negociação de trabalhos futuros. Exemplo, tá? Olha só, se você quer criar um relacionamento longo com o seu cliente, e isso que é o que eu indico, né, para você fazer, porque se o seu cliente gostar do seu trabalho, for fidelizado, através dele vão surgir outras oportunidades. Não só dele, mas por indicações, né? Então, se você está montando uma proposta, você já pode deixar um gancho para um possível seguinte trabalho, né? Então, olha só, ó, a gente fechando essa proposta aqui, né? Quando você tiver um problema XYZ, já deixa aí na proposta também que a gente vai solucionar esse problema, né, num tempo futuro, né, como um adicional dessa proposta, né, como um bônus aqui para você. Então, quando você já amarra essa possibilidade num tempo futuro, você consegue duas coisas. Gera mais valor na sua proposta, porque o cara vai ganhar algo de graça lá no futuro. Né? Às vezes ele tem um problema ali, faz uma análise rápida, emite um laudo expedito para ele, né? Sem um custo, né? Que já vai estar na sua proposta inicial, e ele tem acesso a isso no futuro, ele tem essa tranquilidade, né? De poder contar com você nesse aspecto no futuro. Então você aumenta o valor da sua proposta, tá? Percebida pelo seu cliente, porque ele vê comprometimento em você e ele vê um bônus, ele vê tem uma sensação de ganho,
né? Porque você está incluindo isso na proposta, uma sensação de ganho, tá? E um segundo aspecto é que você já planta uma segunda oportunidade na cabeça dele. Porque se você está prestando um tipo de serviço, você vai poder prestar um segundo tipo de serviço mais para frente, tá? Que muitas vezes pode começar com uma análise simplificada, né? Que já vai estar na proposta. Mas assim, pode gerar outros frutos, né? Pode gerar outros trabalhos, tá? Então isso gera valor aí na sua proposta, tá? Outro ponto, pessoal, investimento no pós-venda. Então, olha só, muitas vezes é feito, né, a entrega ali do trabalho, né, e tudo mais, né? Mas não é feito esse pós-venda no seguinte aspecto, né? Imagine que já entregou o trabalho para o cliente, então, às vezes fala assim, pô, não quero mais nem ver esse cliente na vida, né? Não quero mais nem lembrar do nome do cliente, né? Essa é uma atitude, uma ação, né, que muitas vezes a gente é levado pelo emocional, porque deu muito pepino no meio do caminho e tudo mais e tal, mas que racionalmente não deve existir no nosso negócio. Racionalmente não deve existir, tá? A não ser que seja um cliente que, pô, não pagou você, né, não cumpriu com a parte dele, né? Aí realmente esse cara tem que sair do seu radar, né? Mas se foi problema mesmo de trabalho, né, de erros da sua parte, né, ou enrosco ali em data, né, coisas que são cabíveis dentro do trabalho, que podem acontecer sim, né? Esse pensamento não deve acontecer. Agora, o que deve acontecer? Tá? Uma proposição aí da sua parte de uma reunião de feedback pós-final. Como assim pós-final? Você pode fazer uma reunião final para apresentar seu trabalho, detalhar, deixar claro, mostrar quais são os passos que está no seu relatório, o que você pensou, qual foi a solução, qual foi o produto, né? Isso é importantíssimo, que é a sua entrega, né? Não mandar ali um anexo frio, né? Mas fazer esse trabalho. Depois que finalizou tudo, você foi pago, acabou, tá? Final, fim. Depois desse fim, você ainda proporcionar ali para o seu cliente uma experiência de feedback, ou seja, de você saber do seu cliente como foi na visão dele a execução do seu trabalho, os pontos positivos e negativos. Por que isso é importante, pessoal? Primeiro, para você ter esse feedback direto de quem te contratou, e muitas vezes tem pontos que você acha que você está mandando super bem e não está, tá? Então, essa melhora contínua é muito importante para o seu trabalho, sua atuação, seu negócio. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é gerar na cabeça do seu cliente valor. Valor, tá? Então, olha só, já tive experiências, né, também de coisas práticas da vida, né? Ah, deu problema no purificador de casa, levou para arrumar, voltou, corrigiu, está funcionando, está tudo certo. Na próxima semana, o rapaz me manda mensagem assim: olha, José, semana passada arrumamos o seu filtro e tal, queria saber se ele continua funcionando da mesma forma, se você percebeu alguma queda de qualidade da água, da pressão, continua da mesma forma, porque a correção que nós fizemos é para, né, seguir da mesma forma. Qualquer problema adicional nos avise. Pô, isso aí gera valor. Não estou mais pagando o cara. Não estou mais pagando por aquele serviço. Já acabou, já foi feito, né? Mas essa atenção adicional, esse atendimento adicional, gera valor. E muitas vezes já é um gancho para um próximo trabalho. Porque o cara pensa assim, pô, realmente o trabalho foi entregue, foi bem feito, né? Essa preocupação, esse zelo, né, com a qualidade do trabalho, né, que eles estão tendo, né? Tá com uma outra oportunidade, quem que ele vai chamar? Quem que ele vai dar mais oportunidade? Para você ou para o concorrente que mandou só uma proposta de preço? Tá? Então, muito importante. Outro ponto aqui, pessoal, e acho que é a base, né, de tudo isso, é conhecer as dores e oportunidades do seu cliente, os desafios, os problemas que ele tem que resolver, tá? Isso daí não tem como fazer se você não abrir a sua boca e perguntar. Pessoal, essa etapa aqui, tá? Parece que não,
mas ela é fundamental, galera, fundamental. Olha só, contar uma história aqui para vocês, que vocês vão se identificar. Recentemente a gente mudou de imóvel, né? A gente estava buscando um imóvel que tivesse no condomínio crianças, né? Tivesse assim, criança para os nossos filhos, no caso aqui o Davi, né? Poder interagir, brincar na rua, né, com segurança, sabe? Ter os amiguinhos, igual a gente fazia na década de 90, né, de brincar na rua a tarde inteira, brincar de taco, futebol, e sabe aquela coisa que hoje é muito difícil de acontecer, né? Dependendo da onde você está escutando aqui, né? Aqui em São Paulo é difícil, né? Questão de risco, né? Segurança, difícil. A gente não vê as crianças mais brincando na rua, né? E a gente estava buscando um imóvel que, pô, ficasse tivesse essa realidade, né, de estar dentro de um condomínio com uma segurança, com as crianças brincando na rua, que ele pudesse usufruir disso na infância dele, né, que hoje está difícil, né? E a gente viu vários imóveis e um dos imóveis que a gente foi ver, a corretora logo no começo falou assim, bom, a gente entrou no imóvel, passou na portaria, cadastro, tal, não sei o quê, e aí a corretora falou assim, olha, pessoal, assim, ó, simplesmente ela não perguntou nada pra gente, tá? Não perguntou nada, ela simplesmente saiu falando. E ela falou assim, olha, pessoal, aqui vocês vão amar, porque aqui é uma tranquilidade, é uma paz, quase não tem criança, é um sossego. O que ela acabou de fazer, galera? O que ela acabou de fazer? Ela simplesmente conseguiu fazer a proeza de desvender aquela oportunidade. Por quê? Simplesmente porque ela não perguntou. Não perguntou. Então, pessoal, perguntar o básico do básico. Né? Quanto mais você perguntar, melhor, na verdade. Tá? Quanto mais você perguntar, entender a cabeça do cliente, melhor. Para você atacar exatamente nos pontos que ele precisa de ajuda. Tá? Agora, sair falando, né, o que você sabe, que você consegue, que você. Sem saber o que daquilo conecta com o seu cliente, é a maior cagada. É o maior erro de todo esse processo. Tá? Então, assim, ó, não tenha medo de perguntar para o seu cliente. Isso mostra para o seu cliente que você está interessado. Lembra que eu falei na uma das aulas aqui passadas, do médico particular, que ele pergunta, ele está interessado, né? Dá um senso para o seu cliente que você está interessado, porque você realmente está interessado em saber quais são as dores, quais são os problemas e desafios dele, para você atuar diretamente nesses problemas, tá? Ontem mesmo eu tive uma reunião de um projeto, né? Que era justamente assim, vivenciei, né, mais uma vez, como sempre, esse cenário. Daí, então, assim, o cliente tinha um problema para ser resolvido, e quando ele expôs o problema dele, já veio assim várias soluções na minha cabeça. Só que cada solução tinha a sua especificidade. Então, para escolher qual solução que eu iria apresentar para o cliente, eu fiz o quê? Perguntas. Perguntas. Olha, fulano, pensei em algumas opções aqui, mas para a gente definir algum tipo de opção, né, alguma solução que eu pensei, eu preciso saber o seguinte: vocês têm alguma urgência assim exacerbada na questão de produtividade dessa obra? Vocês têm difícil acesso nessa obra? O acesso é fácil? Né? O pessoal que vai executar tem um maquinário, né, que consegue levar esse material? Como vai ser feito o transporte? Então, as perguntas nos dão clareza para a gente propor algo assertivo para o cliente, tá? Que muitas vezes a concorrência também não faz. Então, muitas vezes a concorrência está fazendo um trabalho flat, padrão, e quando você chega, né, como um médico particular, do exemplo que eu dei na última aula, e se apresenta assim para o cliente, se posiciona assim para o seu cliente, gera muito valor. Quando vai somando cada uma dessas pecinhas aqui, ó, negociação futura, investimento no pós-venda, proposta de valor, apresentação de diferenciais, conhecimento de dor, todas essas pecinhas do Lego vai te transformar assim, ó, num megazord aí diante da concorrência, tá? Para o seu cliente. A percepção vai ser essa, tá?
Então, assim, não tenha medo de perguntar, faça a pergunta, entenda, né? E se balize toda a sua atuação pelo que é interessante para o seu cliente. Como eu disse, não importa você ter a melhor carne, melhor picanha maturada do mundo para vender. Se o seu cliente que você estiver falando for vegano. Né? Então, assim, entenda, né, as dores, perspectivas, desafios do seu cliente. Ok? Então, pessoal, aqui são alguns exemplos, né, de concorrência de produto, né, estratégias que você deve, né, executar no seu negócio, tá? Nas suas propostas, ok? E concorrência de solução, quando, né, eu comentei com vocês, a solução não é igual à sua, né? São caminhos diferentes. Muitas vezes é uma solução mais simplória, né, mais simplória. Esse aspecto aqui, pessoal, você deve alertar o seu cliente sobre os riscos, possíveis riscos dessa solução simplória. Ok? Então, como assim? Pontos cegos. Vou te dar um exemplo, tá? Quando você vai projetar uma bacia de detenção, uma bacia, um reservatório de amortecimento de cheias, uma bacia de detenção, existem vários métodos que você pode aplicar, ok? Para o quê? Para dimensionar essa bacia, volume da bacia, amortecido, etc, etc. Para quem não sabe, é o seguinte: hoje em dia já é obrigatório, né, em diversos estados, você ter uma estrutura de detenção de cheias em novos empreendimentos. Por exemplo, vai ser feito um galpão logístico, uma área logística, uma fábrica, né, onde era mato. Né? Então chovia naquele mato, infiltrava e escoava pouco. Fez a fábrica, galpão, tudo concreto, vai infiltrar pouco e vai escoar muito. Esse delta do que escoava e hoje vai escoar, né, que vai ser mais, precisa ser amortecido em um reservatório de detenção, para que a saída de água, a vazão de saída, né, dessa implantação seja a mesma que era antes da implantação, ou muito próximo disso. Tá? Esse é um processo bastante comum, né? Inclusive em São Paulo tem a lei das piscininhas, né? Tem todo um material nessa linha, tá? Que é uma baita oportunidade para você atuar, porque para cada empreendimento você vai ter que desenvolver esse projeto, essa consultoria, ok? Beleza, então olha só, para isso existem vários métodos, tá? Vários métodos. Vamos dividir assim, métodos expeditos e métodos específicos, tá? Métodos expeditos é como eu comentei, ele é utilizado para um planejamento muito inicial. Por quê? Porque são métodos mais simplificados, mais rápidos, como o nome diz, é expedito, você entra ali, 2, 3 continhas já tem um volume estimado. Só que o grau de acurácia dele é baixo, por isso que ele é aplicado em fase de planejamento, ok? Se o seu cliente recebeu a sua proposta para um reservatório de detenção que já vai ser implantado mesmo, não é um planejamento, né, já passou da etapa do planejamento, e você apresenta para ele a sua proposta, onde você vai desenvolver essa consultoria com uma modelagem para dimensionar esse reservatório, né, ou aplicando um método específico, né, com o método de pools e outros métodos, e a sua concorrência de solução apresenta uma proposta com método expedito, você precisa alertar o seu cliente. Olha, realmente, né, essa outra proposta, ela está mais barata, né, mas por quê? Porque aqui tem um risco maior, que eu não sei se você, né, o cliente, está disposto a correr. Por quê? Porque aqui está sendo aplicado, está sendo apresentado um método expedito que é para uma fase de planejamento, mas o que você precisa agora, né, não é mais, já passou do planejamento, já está na fase de implantação. Então, você vai precisar de uma aplicação, de uma consultoria mais específica e aprofundada, para que você não tenha um erro crasso no seu reservatório, na sua detenção. Porque se falhar a sua detenção, vai alagar a sua fábrica. Se falhar a sua detenção, vai alagar o seu pátio. E não é isso que você quer, correto? Então, pessoal, você precisa alertar o seu cliente dos pontos cegos que muitas vezes a concorrência apresenta e não deixa claro. Então, muitas vezes, o escopo da concorrência é reduzido. Né? Você monta todo o seu escopo de trabalho, a concorrência monta lá com 10% do seu escopo. Então, o preço fica muito mais em conta. Mas olha só,
que vai ser entregue para você aqui é isso, 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 isso. O que pode ser que outras empresas ou profissionais estejam te oferecendo seja parte, seja só isso e aquilo, né? Então, mostrar, né, que existe um risco sobre a qualidade do trabalho a ser entregue. E esse risco está na mão do cliente, né? Porque se o cliente não contratar você, contratar um outro profissional, uma outra empresa que mergulhou no preço, que cortou o escopo na metade, que vai utilizar métodos mais simplistas, esse risco todo está na mão dele, a bomba vai estourar na mão dele. Você vai estar lá na sua casa, né? Sua proposta foi negada, né? Mas a fábrica vai estar alagando, então estourando na mão dele. Então isso tem que ficar claro para o seu cliente, tá? Um segundo ponto, pessoal, ainda na proposta aqui de concorrente de solução, né? É buscar não se posicionar como mais barato, mas sim como melhor. Sei que isso daqui pode até parecer assim, mas daí é fácil falar, difícil fazer. E realmente é, tá? Realmente é fácil falar e é difícil fazer. Ok? Não vou discordar. Agora, para esse difícil fazer se tornar mais fácil, ok? Vamos colocar assim, só vai se tornar mais fácil essa frase virar realidade na sua atuação quando você trabalhar no valor do seu trabalho. Como assim, professor? Quando você não entregar só um trabalho frio, mas você acrescentar na sua atuação todos esses entregáveis que eu coloquei aqui, todos esses diferenciais, tiver junto da sua atuação, tá? Então, olha só, a gente viu aqui, ó, o seguinte, né? Apresentação de diferenciais de prazo, reportes, disponibilidade, negociação de trabalhos futuros, bônus, análise futura, visita futura, investimento no pós-venda, reunião de feedback, pesquisa, pergunta, entendimento do seu cliente. Então, todo esse valor agregado, ele tem que estar grudado no seu trabalho, ele tem que estar enraizado no seu trabalho, você tem que respirar isso aqui, aspirar isso aqui, transpirar isso aqui. Tá? Seu cliente tem que sentir isso de longe, que você está nessa frequência aqui e não na frequência de preço. Tá? Se você executar esse trabalho, assim, ó, tem aquela frase, né, que diz assim, né, a rainha, ela não basta ela ser fiel ao rei, ela precisa ser fiel, né, e aparentar ser fiel. O que isso quer dizer, né? Que ela ser fiel ao rei é o que é o correto, né? Mas além disso, ela tem que aparentar ser fiel ao rei, né? Ou seja, trazendo para o nosso exemplo aqui, se você tem um trabalho que gera esse valor, né? Que você realmente colocou todo esse valor no fluxo do seu trabalho, ok, mas não basta, tá? Você tem que aparentar, apresentar, expor isso para o mercado, expor isso para o seu cliente. Se você tem esse trabalho de valor, mas não expõe, não compartilha, não deixa isso claro para o seu cliente, né, não joga a luz no olhar do seu cliente para isso, né, não adianta, né? Não adianta, né? Então, como diz na passagem bíblica, né? Que vale um lampião debaixo da mesa, né? Ele está iluminando, tá funcionando, mas está debaixo da mesa. Ninguém está vendo, não tá ficando claro, né? A função dele ali, né? Então, a mesma coisa, tá? Então, essa primeira coisa, essa geração de valor tem que estar intrinsecamente ligado com o seu trabalho, grudado no seu trabalho, tá? E segundo, você precisa deixar isso claro para o mercado, falar aos quatro ventos, tá? Falar aos quatro ventos, ok? Então, pessoal, aqui são algumas orientações aqui, estratégias, né, para você conseguir atuar no mercado frente à concorrência, né, que nós temos hoje no mercado de drenagem urbana. Como eu disse, né, a concorrência para a quantidade de demanda é pequena, né, porque há uma demanda muito maior, né, há uma quantidade de problemas a serem resolvidos ali infinitamente maior do que a quantidade de profissionais qualificados para isso. Tá? Então, ainda está nesse cenário.
Por isso que é uma oportunidade para você que está ingressando, migrando, dando um upgrade nessa área, tá? Então fiquem ligados nisso. Agora, eu queria deixar um recado final para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram na Semana da Drenagem Urbana, essa é a hora, galera. Cliquem aí no link da descrição, tá? Façam o seu cadastro, que é gratuito. A gente vai começar a semana dia 29, vai ser ao vivo, online, tá? Então, participem conosco. Essa semana vai mudar a sua trajetória profissional. Escreva o que eu estou falando, tá? Não deixe de participar, não deixe passar essa oportunidade, ok? Deixa aqui nos comentários também para eu saber se essa visão, né, dessa aula de hoje agregou aí na sua visão profissional ou não, tá? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E amanhã, às 8 horas da noite, nós teremos mais um encontro aqui, tá? Mais um encontro no mesmo horário aqui, 8 horas, né? Para que a gente possa seguir com essas aulas de aquecimento que vão até sexta-feira agora. E na próxima segunda, começaremos, então, nossa Semana da Drenagem Urbana, ok? Fiquem com Deus, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.